Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer a correção da atividade referente ao capítulo 10. Tem como tema Reinos Africanos. Temos aqui o formulário. Nós vamos então para a primeira questão. Assinale a alternativa correta sobre a história das diferentes sociedades africanas até o século XVI. Temos aqui na letra A. O Império Songhai, situado às margens do rio Níger, teve em sua capital Gao um importante polo. Vamos ver aqui se essa é a resposta correta. Ver aqui. Importante polo mercantil que reunia mercadores oriundos da Líbia, do Egito e do Maghreb. Exatamente essa é a resposta correta. Nós temos o Império do Songhai, que foi um grande império que se formou no continente africano no período anterior à chegada dos colonizadores europeus. Se destacou muito pelo comércio, pela produção de artefatos, objetos, também pela quantidade de ouro, né, que havia nesse reino, nesse império. As demais opções são erradas. A letra B, né, sociedades da África Equatorial, em função das condições geográficas e climáticas pouco propícias, eram formadas predominantemente por pastores de animais de pequeno porte, sendo praticamente inexistente na região o cultivo de produtos agrícolas. É errado porque havia sim cultivo de produtos agrícolas, né? Sociedades de origem banto, localizadas na região da África Meridional. Meridional quer dizer sul. Entre os séculos XII e XV, eram predominantemente nomes e coletoras, não organizados em aldeias, com escasso movimento tecnológico. É falso, porque se organizavam em aldeias, né? E já eram sedentários, não eram nômades. A África, marcada pela intensa difusão do cristianismo durante as cruzadas, contou, entre os séculos XI e XV, com reduzida presença de elementos islâmicos. A definição das variadas culturas existentes no continente. É errado, porque a África não participou das cruzadas, né? As cruzadas foi entre a Europa e o Oriente. E o continente africano ele foi alvo da expansão islâmica, né? A partir do século VII depois de Cristo, onde os árabes eles dominaram a região do norte da África, chegando até na Península Ibérica, na Europa, onde hoje fica Portugal e Espanha. O estabelecimento da colônia portuguesa em Moçambique, no século XVI, definiu o início das rotas comerciais ligando a região oriental do continente africano, entre Madagascar e o Chifre da África, com a Europa e a Ásia. Não é correto, né? Porque essa colônia foi estabelecida não nesse século, mas noutra época. E também teve que a primeira região que os portugueses ocuparam foi Ceuta, no norte da África, no atual Marrocos. Segunda questão. Em muitos reinos sudaneses, sobretudo entre os reis e as elites, o islamismo foi bem recebido. Conseguiu vários adeptos, tendo chegado à região da savana africana, provavelmente antes do século XI, trazido pela família árabe berbere dos Kunta. O islamismo possuía alguns preceitos atraentes e aceitáveis pelas concepções religiosas africanas. Associava as histórias sagradas às genealogias, acreditava na revelação divina, na existência de um Criador e no destino. O escritor árabe Ibn Battuta relatou, no século XIV, que o rei do Mali, uma manhã,
comemorou a data islâmica do fim do Ramadã e à tarde presenciou um ritual da religião tradicional realizado por trovadores com máscaras de aves. Regiane Augusto de Matos, História Cultural Afro-Brasileira, 2011. Nós temos aqui a resposta correta. É a alternativa D. O comércio transsaariano foi uma das portas de entrada do islamismo na África. E essa religião, em algumas regiões do continente, ou incorporou-se às religiões tradicionais ou facilitou uma convivência relativamente harmônica. Nós temos aqui a opção correta, a letra D. Terceira questão, temos um texto que diz assim: lê os textos a seguir. De Tarkala, a cidade de Gana, gastam-se 3 meses de marcha num deserto árido. No país de Gana, o ouro nasce como plantas na areia, do mesmo modo que as cenouras, é colhido ao nascer do sol. Mais da África da Antiguidade, ao lado do século XIX. Toda a gente do Maghreb sabe e ninguém disto discrepa, que o rei de Gana possui em seus palácios um bloco de ouro pesando 30 ratéis, cerca de 14 quilos. Esse bloco de ouro foi criado por Deus, sem ter sido fundido ao fogo ou trabalhado por instrumento. Foi, porém, furado de um lado ao outro, a fim de que nele pudesse ser amarrado ao cavalo do rei. É algo curioso, que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo, de que ninguém possui a não ser o rei, que disso se vangloria diante de todos os soberanos do Sudão. Os textos foram escritos por viajantes árabes a observarem aspectos sobre o rei de Gana na África, durante a Idade Média Europeia. Pela análise dos excertos, é correto afirmar que tal reino, a alternativa correta é a letra E, impressionava seus visitantes tanto pela opulência trazida pelo ouro, como pela complexa organização política e social. Nós temos aqui um relato, né, de escritores árabes que visitaram essa região, ficaram admirados com a quantidade de ouro do rei de Gana, né, que foi um dos reinos ricos e poderosos da África antes da colonização. Questão 4. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de comércio internacional, onde tudo era negociado: sal, escravo, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era a alternativa é competição econômica dos reis da região. Quinta questão. Na parte ocidental do Sahel africano,
O reino do Mali desenvolveu-se entre os séculos XIII e XVI, período em que impôs sua hegemonia sobre a bacia do rio Níger. Nas margens desse rio, as cidades de Gao e Gênio e Tombouctou tornaram-se importantes centros mercantis e políticos do reino. Um desses centros, Tombouctou, tornou-se um dos principais polos de cultura do continente africano, graças às vastas bibliotecas e ao importante comércio de livros. Por essas características, a cidade transformou-se no ponto de encontro de poetas, intelectuais e artistas do Oriente Médio. Mesmo após o declínio do Mali, Tombouctou permaneceu um dos principais centros culturais da África subsaariana. Entre os fatores que possibilitaram a pujança desse centro econômico-cultural, pode-se destacar: resposta correta, alternativa é: devido à sua localização geográfica muito próxima ao deserto do Saara, o Mali esteve em situação de isolamento, sem ser influenciado por culturas estrangeiras. Ok, nós temos aqui então a correção da atividade. E até a próxima aula, na terça-feira, nós teremos interação, onde vamos aprofundar mais este assunto.